Graças a Deus, que a graça de Deus possa lhe alcançar em nome de Jesus. Eu quero trazer até você uma mensagem de Deus ao seu coração que fará você refletir acerca da sua existência e da sua vida. Nós vivemos em uma época em que as pessoas, elas estão muito preocupadas com o comer, o beber e o vestir. Pessoas que estão correndo para todos os lados em busca de uma saída, de uma solução econômica e de uma situação financeira. Infelizmente, nós estamos vivendo neste século onde não houve tanta despreocupação a respeito da sua vida espiritual do que quanto hoje nós estamos vivendo. Estamos vivendo em uma época onde o evangelho tem sido um evangelho híbrido, um evangelho muito sincrético, sem qualquer fardos para que os homens possam carregar, se tornando então um evangelho indolor, sem nenhum sacrifício. O Senhor Jesus, ele disse que aquele que quiser ganhar a sua vida, ele deve perder nesse mundo, porque aquele que perder a sua vida nesse mundo, ganhará no porvir. E eu quero perguntar a você e te fazer uma reflexão acerca da sua vida, porque na verdade existem muitas preocupações humanas acerca dessa vida que nós vivemos o aqui e agora. O apóstolo Paulo, ele disse que se nós se limitarmos apenas nesta vida, nós somos mais infelizes do que todos os homens. Quantas pessoas se limitam em ganhar, em obter e acabam perdendo a sua salvação? Nós vivemos em uma época em que as igrejas estão apostatadas na fé e com um propósito desesfreados de levar as pessoas a ter os bens materiais dessa vida, acabam negligenciando o amor, a justiça e, por fim, levar salvação aos homens. Uma frase muito inteligente no homem no qual eu admiro, que pelo fato de não professar minha fé em Cristo Jesus, mas muito inteligente, aquele budista chamado Dalai Lama, ele disse que o que mais surpreende na humanidade é os homens, porque eles perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde, e por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que eles acabam por não viver nem o presente nem o futuro, e vivem como se nunca fosse morrer, e morre como se nunca tivesse vivido. É uma reflexão muito sábia, e em cima dessa reflexão, eu quero fazer uma pergunta a você. O que acontecerá um milésimo após a sua morte? O que irá acontecer na sua vida? Nós sabemos que a palavra de Deus, ela diz que a todos os homens está ordenado morrer apenas uma vez, e vindo depois disto um juízo, um julgamento. E você pode acompanhar comigo no livro de Hebreus, capítulo 9, 27, que diz que a todos os homens está ordenado morrer apenas uma vez, e após isso enfrentar um julgamento, um juízo. E eu faço uma pergunta a você neste momento. Se você fosse cortado da terra dos viventes hoje, nesse momento, para onde que iria a sua alma? Para onde que iria a sua alma neste momento? Cada piscada que nós damos é equivalente a 50 milésimos de segundo, ou até mais rápido que isso. E eu quero dizer a você que um dia, no abrir e piscar de olhos, você estará, ou nós mesmos, sairemos desta realidade, deste mundo físico, e entraremos em outra dimensão, um mundo que ninguém voltou para relatar como de fato é o outro lado, a não ser a própria palavra do Senhor Jesus, que é a fonte na qual nos mostra acerca do que acontece após a morte. Este assunto é algo que não é tão aceito por nós seres humanos. Não é um assunto agradável
para se falar e para se ouvir para algumas pessoas. Mas para aqueles que crêem na literalidade da palavra de Deus, este assunto deveria lhe preocupar. Este assunto deveria preocupar todos aqueles que vivem sobre a terra. Porque uma coisa bem certa é o dia da morte. Agostinho, ele disse que não há nada tão certo quanto a morte. E também, por outro lado, ele afirma dizendo que não há nada tão incerto quanto o dia da sua morte. A morte, ela é uma justiça de Deus, acredito eu, aonde não tem desigualdade, porque não há brancos, não há negros, não há pobre e não há rico que possa escapar dela. A própria palavra de Deus diz que ela é o último inimigo a ser vencido. Então, o que é a morte, pastor? Você pode abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9, 27, aonde mesmo eu pedi, que diz que da mesma forma como o homem está destinado a morrer só uma vez, depois disto, enfrentar o julgamento. Nós sabemos que temos várias teorias acerca da morte. Existe várias teorias que diz que após a morte, tudo acabou, que nem diz a ciência. Tudo acaba, essa matéria acabou. Nós temos outra teoria que nós conhecemos sobre o Espiritismo, que diz que há reencarnação. Nós temos a teoria do catolicismo, que afirma que existe um lugar chamado purgatório. Então, existe cerca de 200 teorias existentes acerca da morte. Mas a única base que podemos afirmar seguramente se encontra na palavra de Deus, onde eu pedi para que você abrisse em Hebreus 9, 27. E quando diz que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, aqui quebra todos os paradigmas no que diz a respeito à reencarnação. Da mesma forma, ao homem está ordenado morrer apenas uma só vez, e depois disto enfrentar um juízo. Se hoje fosse o último dia que você viesse viver nessa terra, ou os últimos segundos ou milésimos da sua vida, eu pergunto a você, você estaria preparada ou preparado para enfrentar um julgamento? Porque haverá um dia que todos nós estaremos diante do trono de Deus para ser julgado pelas as nossas ações neste mundo, porque a Bíblia diz que tudo é relatado na existência, nesta vida, o que você faz, que será então conhecido como as obras de cada um. E eu te pergunto, você estaria preparado? Após fechar os seus olhos, em questão de milésimo você estará do outro lado, em um mundo no qual você escolheu para viver? Porque você hoje tem a oportunidade de escolher aonde você quer passar a sua eternidade. Porque a morte nada mais é do que uma separação do corpo, da alma e do espírito. No livro de Eclesiastes, você pode abrir a sua Bíblia comigo, agora neste momento, Eclesiastes capítulo 12, nós iremos entender um pouco acerca desta separação após a morte, a separação do corpo físico. Eclesiastes capítulo 12, no versículo 7, diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, diz que o pó volta à terra, ou seja, o corpo, como era. Como é que Deus fez o homem? Do pó da terra. Então nós somos do pó da terra. E o espírito volte a Deus que o deu. O espírito, ele é o fôlego de vida que Deus nos proporciona. Mas aqui não fala da alma, para onde ela vai. Por quê? Porque a alma, ela é uma escolha do livre-arbítrio que você escolheu nesta vida. Então, após esta morte física, o espírito, que é a parte mais nobre do homem, e é o elemento que ocupa a região mais interior do ser humano, e é um dom que Deus nos deu especial, que é a vida que recebemos, que através desse espírito,
há uma comunicação com Deus quando somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Porque lá no livro de João, capítulo 4, 24, Jesus diz que os verdadeiros adoradores o adoram o Pai em espírito e em verdade. E o espírito, ele precisa ter essa comunhão com Deus. A alma, ela é um órgão estimulador da vida. É um órgão, a alma é o que nos traz intelecto, nos traz o pensamento, as ideias, as emoções, o amor, o discernimento. A alma é a escolha, é a decisão na qual está dentro de nós. Mas essa alma será eterna. E é essa alma que Satanás está olhando para ela nesse momento. E se você, nesse momento, está afastado dos caminhos do Senhor e morrer sem Jesus, você pode estar fadado à eternidade do fogo do inferno. E é uma realidade que a palavra de Deus diz que lá o verme não morre e as chamas nunca se apagam. E o corpo é exatamente essa parte física, material, que ela vai se dissolver e vai para o pó. Porque o homem foi feito do pó e para o pó voltará, a palavra de Deus diz. Mas a sua alma, onde está? A pergunta que eu faço a você neste momento, sendo você crendo ou não na palavra de Deus, mas a Bíblia diz que em Salmos capítulo 89, versículo 48, quem é o homem para que viva e não veja a morte? Ele diz, livra-se-á a sua alma do poder da sepultura? Olha, amado, por mais que você tenha todo o recurso desse mundo, você tenha todo o dinheiro desse mundo, mas você não se livrará da morte. Você não se livrará da sepultura, porque a Bíblia diz em Salmos, qual é o homem que se livrará do dia da sua morte? Não há mortal que pode se livrar. O único homem que se livrou da morte, que ressuscitou e que venceu ela, foi Jesus Cristo. E Deus colocou no nosso coração o anseio pela eternidade, diz em Eclesiastes 3:11, mas o homem não compreende inteiramente a vontade do Senhor para a sua vida. Talvez você possa dizer, mas eu estou vivendo muito, ou tenho muita oportunidade para viver. Então, querido, eu quero te dizer que não existe vida que não seja em Jesus. Quando eu falo vida, eu falo a vida eterna. Mas você com certeza já ouviu alguém dizer assim, mas eu falei com alguém que morreu, ou me falou em sonho, ou de repente no espiritismo, ou em algum lugar, eu creio que a gente se reencarna no corpo de uma pessoa. A Bíblia diz em Jó, capítulo 7, 9, e quebra toda essa doutrina diabólica, que diz assim como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir, jamais voltará à sua casa. A palavra de Deus afirma isso, em Jó 7, 9, que uma vez que o juízo é feito, você não pode retornar mais a essa vida. Você não pode mais retornar a esse mundo físico, porque não é permitido. E talvez você possa dizer, mas eu já ouvi pessoas dizer que voltaram, contaram a respeito num local, no centro espírita ou numa reunião dessas. Olha, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, a palavra de Deus diz que não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E você já parou para pensar que é exatamente esses anjos de luz que eles dizem receber nesses lugares, e não são de luz, é o próprio Satanás enganando a pessoa? Porque não é permitido o homem voltar. A palavra de Deus, ela diz isso. O Senhor não se agrada quando nós venhamos consultar os espíritos familiares, que são os espíritos de mortos, que na verdade são demônios, que tentam enganar a pessoa. E quando a pessoa vai consultar isso, Isaías diz 8,19, que a pessoa está consultando o seu Deus. E quando nós falamos acerca desse assunto, é porque a palavra de Deus por si próprio responde a sua pergunta. Mas a minha pergunta agora para você é, se você morrer sem Jesus, como estará a sua vida? Você talvez diga, mas eu tenho a minha igreja, eu tenho a minha religião. O Senhor Jesus disse, eu sou a porta.
Quem entrar por mim será salvo. Você não tem que olhar para a placa das igrejas, uma vez que só Jesus nos dá salvação. E se você percebe que se encontra em uma denominação que não tem pregado a verdade, você tem que olhar para a palavra de Deus, não pôr a sua vida, a sua eternidade em um erro, porque Deus te dá a luz da verdade para que você veja. Então não há uma doutrina, como a ciência diz que tudo acaba, como o Espiritismo diz que existe reencarnação, e como a Igreja Católica diz que existe o purgatório, que é um lugar onde a pessoa irá se purgar, se purificar para depois ir ao céu. E tratando-se disso, na verdade, é uma invenção do catolicismo, criada pelo Papa Gregório I em 593, no Concílio de Florença, e realizado em 1439, e aprovou e foi confirmada no Concílio de Trento em 1563. E essa sustentação, ela não é bíblica, porque você não encontra na Bíblia falando acerca de um lugar chamado purgatório, porque a palavra de Deus diz: entrai-vos pela porta estreita, porque a larga e espaçosa que conduz à perdição. Então Jesus só faz analogia a duas portas, a Ele como seu Salvador e ao mundo. E quando a pessoa crê que existe um purgatório, um lugar que será purificado para poder ir ao céu, é muito perigoso você afirmar isso em especulações, tendo em vista que a Bíblia é a única fonte de verdade. E você não pode se apoiar em umas especulações que você aprendeu alguém falar quando você não viu isso na Bíblia. E lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se nós confessarmos Cristo com a nossa boca e no coração crer, a palavra de Deus diz que seremos salvos. Então, quando o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, 1 João 1,7, isso está afirmando que não existe uma doutrina de purgatório acerca de uma purificação da alma. E quando isso é afirmado, na verdade, o que estão querendo é tirar a morte de Jesus, invalidar a morte de Jesus na cruz, porque o seu sangue já foi derramado para nos purificar de todo o pecado. Basta apenas você reconhecer que Jesus é o Senhor para que você tenha a vida eterna, porque a palavra de Deus, ela afirma que todo aquele que nasceu de novo, todo aqueles que recebeu Jesus como seu Salvador, é dado o poder de serem feitos filhos de Deus, porque não foram nascidos do sangue da carne, mas foram nascidos da vontade do Senhor. E a palavra de Deus, ela diz que nós somos transformados em uma nova criatura quando aceitamos Jesus como nosso Salvador. Você já parou para pensar um pouco acerca disso? Você já parou para pensar acerca do dia da sua morte? Seria isso pessimismo, estar pedindo para que você pense nisso? A Bíblia, ela diz que isso não é pessimismo, amado. A palavra de Deus, ela chama isso de insensatez. Porque quando você não pensa no dia da sua morte, você está sendo insensato. A palavra de Deus diz que, em Lucas capítulo 12, diz que havia um homem que ele se regozijava dizendo: construirei outros celeiros maiores ainda, direi a minha alma, tem depósito para muitos anos. Come, bebe, te regala-te. Então, à noite, o Senhor disse: louco, se esta noite te pedir a tua alma, o que tens preparado? Para quem será? O que você tem preparado? Se Deus pedir a sua alma neste momento, para quem será a sua alma? E para quem que você está preparando tudo nessa vida? Quantas pessoas têm priorizado apenas nas coisas carnais? A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E é exatamente isso que as igrejas pós-modernas estão fazendo, entregando o mundo inteiro aos homens, falando das coisas carnais, falando das coisas seculares desse mundo, um bom carro, uma boa casa, formando líderes para que possam ganhar multidões e se perdendo. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e você perder a sua salvação? O que dará você em troca dos seus bens materiais? A Bíblia diz que nesse dia nem seu ouro nem a sua prata o livrará do julgamento que virá sobre a vida de cada um que habita sobre essa terra. Jesus, ele
falou acerca de uma parábola no livro de Lucas, capítulo 16, no versículo 19, e eu quero com você fazer uma leitura desta palavra e dessa parábola. Parábola, ela é uma figura de linguagem que busca mostrar a realidade. Para que você possa ter um entendimento, Jesus ele contava acerca de parábola, e parábola é exatamente uma figura de linguagem que ela mostra uma realidade. Em Lucas 16, 19, nós vamos ver acerca dessa parábola. E é a única parábola que Jesus coloca o nome de pessoas. Versículo 19 diz: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, ou que estava à porta daquele, e desejava alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as suas úlceras. Até os cães vinham lamber a sua úlcera. Versículo 22 diz: aconteceu, que vai acontecer na sua vida, na minha vida e na vida de todos. Morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aqui nós começamos a observar diferenças acerca da morte. A Bíblia diz que o mendigo que tinha Jesus no coração, Lázaro, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E passado um tempo, não sei quanto tempo foi, mas também morreu o rico e foi sepultado. Se note bem que os anjos levaram a sua alma até o paraíso. E a Bíblia diz aqui que o rico foi apenas sepultado. E no versículo 23 mostra a realidade de como ele se achou após a morte. E como você se achará também se não tiver Jesus na sua vida, no seu coração. Versículo 23 diz que no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Perceba bem, que a palavra de Deus ela diz que no inferno, ou então não existe outro lugar, não existe outro fundamento, como purgatório ou algo parecido. A Bíblia diz que no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Você veja, por exemplo, aqui, querido, ou querida, que a palavra de Deus é bem clara acerca do inferno. Esse lugar existe. Esse lugar chamado inferno, chamado Hades no grego, chamado Sheol no hebraico, que é mundo dos mortos. A Bíblia diz que ele, o rico, se achou um dia no inferno, porque ele abandonou, ou ele nunca se preocupou em ouvir a palavra de Deus. E agora ele chama Abraão de pai. A Bíblia diz que só os da fé que são filhos de Abraão. E eu pergunto a você, você é filho de Abraão na fé? Você já recebeu Jesus como seu Salvador? Lázaro morreu e foi levado pelos anjos, porque a palavra de Deus diz que quão preciosa é a morte dos seus santos. Como Deus também não tem prazer na morte do perverso. Se você morrer agora sem Jesus, para onde irá a sua alma? Será que seria levada pelos anjos? Ou você estaria na mesma situação do rico? Perceba que o rico aqui, amado, ele tem consciência de quem era Lázaro. Ele consegue ver. E ele consegue raciocinar quem era aquele homem. Isso nos dá a entender que o inferno, todos os sentidos são apurados. A lembrança da vida que você viveu nessa terra é diferente do que você vive no reino dos céus. Você veja que aqui Lázaro, o rico, ele vê Lázaro e ele pede que Abraão molhe na ponta do dedo.
Lázaro molha a ponta do dedo e coloca na sua língua. Veja o oposto, ele nunca procurou ajudar Lázaro, mas agora ele queria uma ajuda de uma gota de água na sua língua. Então nós podemos entender que o inferno tem chama e tem consciência. Sabe qual é o grande problema no inferno? É que as pessoas são atormentadas com seus próprios pensamentos por ter rejeitado a Jesus como seu Salvador. Muitos têm defendido grandes líderes de renome no mundo inteiro, mas têm esquecido que quem morreu na cruz por você foi Jesus. Quem morreu por mim foi Jesus. E nenhum outro homem é dado o poder na terra de ser mediador entre Deus e os homens que não seja Jesus Cristo, o homem. Só Jesus pode nos trazer a salvação. E aqui este homem estava em desespero e ele pedia água. Ele queria que refrescasse a sua língua, porque havia chama nesse lugar. A palavra de Deus diz que este lugar, o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. E além de tudo mais, ele estava agora querendo usar a sua fé, chamando Abraão de pai. Abraão diz: filho, lembra de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro igualmente os males? Agora, porém, aqui está em tormento tu. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormento. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá podem passar para cá. Veja que não tem como voltar. Há um abismo que o separa. Jó 7,9 diz que quem desce à sepultura, quem morre, não volta a subir. Portanto, ninguém pode voltar contando alguma coisa que é Satanás mentindo para que a pessoa acredite nesta doutrina. Então ele replicou, versículo 27, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, que me dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu-lhe Abraão, ele tem Moisés e os profetas, que ouça-nos. Você veja que quando ele percebe que não há como sair do inferno, ele começa a clamar e implorar a Abraão, porque ele tem 5 irmãos ainda vivos, 5 irmãos que precisavam que ouvisse o testemunho da palavra, da verdade, para que não viesse eles também no mesmo local de tormento. Quantas pessoas que você conhece, amigos, vizinhos, parentes, alguém da sua família que morreu, e se pudesse falar para você que o inferno é real, que é uma realidade, que não é uma brincadeira, quantas pessoas voltaria para relatar a você esses acontecimentos? Irmãos, o inferno é real. A palavra de Deus adverte acerca disso. Só no Novo Testamento Jesus citou mais de 377 vezes acerca desse lugar. E esse lugar, ele cabe a todos aqueles que rejeitam a Jesus como seu Salvador. Este lugar estarão aqueles que aceitam o Evangelho apostatado. Neste lugar estarão aqueles líderes que estão pregando somente cura, somente milagres, somente prosperidade. Líderes que têm rebanhados para si multidões, mas não têm falado acerca do reino de Deus. A palavra de Deus diz que naquele dia me dirás: Senhor, no teu nome não expulsamos demônio, não fizemos grandes maravilhas. Jesus dirá: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Você já imaginou uma sentença dessa para um ser humano, para uma alma? Apartai-vos de mim? Eu nunca vos conheci? A pergunta é: Jesus conhece você? Ou apenas uma religião te conhece? Se Jesus não conhece você como filho, fatalmente você receberá essa palavra de Deus um dia. E a minha preocupação é: aonde você estará? Qual o destino que você está escolhendo para a sua alma? A palavra de Deus diz: examinar as Escrituras, porque elas testificam de mim. Nós vivemos em um período onde há trevas, onde há engano, onde há mentira, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Meu querido, Deus ele pergunta a você: como é que está a sua vida? Como é que está a sua salvação em Cristo Jesus? Você perceba que este homem, ele partiu e um dia
ele esteve desse outro lado do inferno. E agora ele pede para que Abraão envie alguém na sua casa para que fale da palavra. Abraão diz, ele tem a Moisés e os profetas na época, que eles ouçam. E ele diz, não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos for até ele, eles vão se arrepender. Abraão disse, eles não ouvem Moisés e os profetas, como acreditarão se alguém for dos mortos? Querido, isso é muito sério. Isso é muito sério. Há duas realidades. Apenas duas realidades. Jesus mostrou. E aquilo que você crê decidirá o seu destino. Aquilo que você crê será a sua morada final. João 10, Jesus diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e achará pastagem. Olha, querido, Jesus deseja mudar a tua história. Talvez você diga, eu não acredito no inferno. Mas você acredita na Bíblia? Você acredita na palavra do Senhor? Eu quero que você agora, neste momento, abra sua Bíblia, no capítulo de Provérbios, 15, 24, onde diz a localização do inferno. A palavra de Deus por si próprio responde. Ela diz, para o sábio, há o caminho que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Então você percebe que a palavra de Deus fala acerca da localização do inferno. E todos alguns dias que não aceitaram Jesus estarão lá ou estão indo para lá. Mas eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de errado. O pastor Leonardo Reven Rios, um grande homem de Deus, grande pregador da palavra, conhecido como soldado de Cristo, ele disse que não precisa você fazer tudo isso, basta apenas você cruzar os seus braços, esperar o dia da sua morte, que você já está caminhando a passo largo esse local. Porque todos aqueles que rejeitam Jesus, o inferno lhe cabe. Se você morresse agora, nesse momento, fosse riscado o seu livro da vida, se fosse riscado agora o seu nome da terra dos viventes, aonde estaria a sua alma? Querido, eu quero te dizer e enfatizar que há duas realidades apenas. Para onde iria a sua vida, a sua alma? Jesus mostrou o caminho. Se você está afastado, volte para os caminhos de Jesus. Se você percebe que está em um lugar que não te leva a Jesus, procure a Jesus, ou então ame Ele de todo o seu coração, porque a palavra de Deus diz que bem cedo esse dia acontecerá. Que somos nós? A Bíblia diz em Tiago 4,14 que a nossa vida é como um sopro e como uma fumaça que se desfaz. Pense nisso. Jesus, Ele te ama. A palavra do Senhor diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, enquanto há vida, há fôlego de vida, há salvação em Jesus. Lembre-se disso. Faça uma reflexão acerca da sua vida, nesse momento. E se você deseja aceitar Jesus, ore comigo. Diga comigo, Senhor Jesus, eu declaro que sou pecador e que não conheço ao Senhor, mas que somos necessitados da Tua graça e da Tua misericórdia. Meu Deus, quantas pessoas estão ouvindo essa mensagem agora e precisa, meu Deus, que o Senhor mostre a ela a realidade, que há apenas duas existências e apenas duas realidades. O caminho da vida, que o leva ao Senhor, e o caminho da morte. E a Tua palavra diz, Senhor, que a porta é estreita e apertada, e poucos encontram, Senhor. Ah, Deus, como vivemos um evangelho apostatado, como vivemos, meu Pai, uma época em que as pessoas estão envolvidas, meu Deus, nas coisas seculares dessa vida, envolvida, meu Deus, no comer, no beber, no vestir, e só pensam nisso. Quantas igrejas, meu Deus, estão vivendo situações como essas? Pessoas, meu Deus, que não te conhecem, acham que conhecem o Senhor. Deus, mostra para ela a luz da Tua palavra. Entra no coração dessa pessoa que ora comigo agora. Transforma a vida dela, transforma o ser dela. Meu Deus, salva a sua vida. Escreve o seu nome se há arrependimento. Pai, eu em nome de Jesus te peço isso e entrego a vida de todos nas Tuas mãos. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus te leve até o reino de Deus. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama, porque você estará salvando as suas vidas. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.